Hoje vamos continuar a nossa volta ao mundo, não sem antes dizer que ontem a viagem pelo IKEA ou IKEA ou o que for, deu origem a alguns comentários muito interessantes. O José Alfredo Neto disse que a questão da pronúncia é habitual haver essas divergências também noutras marcas, mas o que é mais curioso é que nós não nos conseguimos, diz ele e eu concordo, nós não nos conseguimos entender em relação ao género do IKEA ou IKEA. Nós dizemos vou ao IKEA, vou à IKEA. Como é que diz? Já agora, se quiser comentar e dizer qual é o género que atribui àquela loja, àquele armazém, seja o que for, diga. Mas pronto, vamos continuar a viagem à volta do mundo para terminar esta semana. Já passamos por muitas línguas. Hoje queria falar de dois sistemas de escrita muito curiosos. O sistema coreano e o sistema japonês, que não têm muito que ver um com o outro. Quer dizer, ambas as línguas, coreano e japonês, que são línguas muito diferentes, não pertencem à mesma família e também não pertencem à mesma família do mandarim, mas ambas estas línguas foram buscar, pelo menos no início dos seus sistemas de escrita, foram buscar os caracteres chineses, foram importar, tal como aconteceu com muitas línguas na Europa, que foram buscar as letras latinas. Neste caso, o japonês e o coreano aproveitaram os caracteres chineses, mas claro, aproveitaram os caracteres para representar as suas palavras, não as palavras chinesas. No caso do japonês é um bocadinho mais complicado e já lá vamos. Mas no caso do coreano, isto aconteceu durante muitos séculos, até que se começou a usar em exclusivo um sistema de escrita muito curioso que se chama Hangul. E que, já agora, o coreano é uma língua que está na moda, ou pelo menos esteve nos últimos anos entre os jovens, cá em Portugal, muito por causa da música e das séries e de toda a cultura popular coreana, cultura pop, a palavra certa é essa. Mas estava a dizer, este sistema de escrita é curioso porque é um alfabeto verdadeiro, digamos assim. O que é que quer dizer com alfabeto verdadeiro? Não é que os sistemas de escrita sejam falsos, não, mas nós temos alguns sistemas de escrita que representam apenas as consoantes, como era, por exemplo, o sistema de escrita fenício, que não era, portanto, um alfabeto completo no sentido em que não representava as vogais. O alfabeto grego representou as vogais e representa, e foi daí que veio o nosso alfabeto. O alfabeto grego nasceu do sistema de escrita fenício, mas acrescentou as vogais. Bem, isto para dizer que um alfabeto, então, usando uma definição muito estrita, é um sistema de escrita que representa todos os fonemas, ou tenta representar todos os fonemas, tanto consoantes como vogais. Olha, nós sabemos, por exemplo, que o sistema de escrita chinês não é um alfabeto. É um sistema de escrita logográfico. Representa os morfemas, representa as unidades com sentido. Ora, o coreano é um alfabeto. O sistema coreano, apesar de, à distância, nos parecer algo parecido com o sistema de escrita chinês, porque são pequenos quadrados com desenhos que parecem o sistema chinês, na verdade, é um alfabeto. Só que cada sílaba está nesse quadrado e cada um dos símbolos das vogais e das consoantes fica, digamos, enrolado numa sílaba. Ou seja, nós olhamos para aqueles caracteres e cada um deles é um conjunto de pequeninos caracteres que representam a cada um dos sons. Portanto, há mesmo um símbolo para cada vogal e para cada consoante, só que eles não ficam representados de forma linear, mas sim agrupados em pequenos grupos que nos parecem, então, os caracteres chineses. Mas não, é um sistema muito mais, como é que eu ia dizer, enquanto que os caracteres chineses são milhares, no caso do alfabeto coreano, o sistema é muito mais limitado, tal como o nosso, no sentido em que há um conjunto de sons que é representado por um conjunto de caracteres e não é preciso saber milhares desses caracteres. Já os sistemas japonês, portanto, ou seja, isto tudo para dizer que o sistema coreano é bastante simples, como qualquer sistema alfabético. Depois, a forma como alguns sistemas alfabéticos acabam por ser usados de forma um pouco caótica, mas isso já é uma questão de ortografia. Mas vamos avançar para o japonês. O japonês começou por utilizar o sistema chinês, não só importou os caracteres, como também importou, em certos casos, as próprias palavras, como nós também fazemos, com muitas línguas, mas muitas vezes um símbolo chinês era importado para representar a palavra chinesa importada, mas também a palavra japonesa com o mesmo sentido.
No entanto, a palavra chinesa tinha um sabor talvez mais prestigiado. É um pouco como o inglês, que tem muitos pares de palavras. Uma será a palavra mais à francesa e outra será a palavra mais anglo-saxónica. Podem querer dizer mais ou menos a mesma coisa, mas têm sabores sociais diferentes. Aconteceu um pouco isso com o japonês. Mas pronto, o japonês importou os caracteres chineses, mas depois também acabaram por criar os japoneses 2 sistemas silábicos, o hiragana e o katakana. Estes são baseados nos caracteres chineses, mas acabaram por se organizar em sílabas, representam sílabas, representam o som das sílabas, não representam diretamente os significados. Não, é um pouco como as nossas letras, mas em vez de representarem fonemas, ou seja, sons que permitem distinguir significados, representam as sílabas. E, na verdade, representam não exatamente todas as sílabas, mas sim um conjunto de uma consoante e de uma vogal. Se houver uma outra consoante no final da sílaba, essa é representada por um outro símbolo. Assim, de forma muito simplificada, será isto. Portanto, temos 3 sistemas de escrita no Japão. Temos os kanji, que são os antigos caracteres chineses, e digo antigos porque de facto eles foram importados e alguns ficaram um pouco diferentes do aspecto que têm hoje na China. Tem também o hiragana e o katakana. E estes 3 sistemas, cada um deles podia ser usado de forma isolada para representar toda a língua japonesa, mas os japoneses usam-nos misturados. Numa mesma frase nós podemos ter caracteres kanji, podemos ter hiragana e katakana, tudo na mesma frase, tornando o sistema japonês muito complexo. São 3 sistemas, cada um deles complexo por si só. Três sistemas que poderiam ser usados de forma autónoma e, no entanto, estão misturados numa página nós temos os 3 sistemas. É, de facto, um caso muito particular de complexidade. Será que é possível alterar isto e tornar o sistema mais simples? Sim, é possível. Houve várias reformas de sistemas de escrita ao longo da história, mas os japoneses não querem. Uma vez espalhado pela sociedade, um sistema de escrita tem muita força e não é nada fácil alterá-lo. E pronto, por hoje é tudo. Desejo um ótimo fim de semana. Para a semana, estamos nas férias escolares, mas pronto, a pilha de livros também pode ir de férias, mas não vai desaparecer, não vai parar. Cá estaremos. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e até breve.